Para quem tem 50 anos de idade como eu, esse vídeo vai servir como uma lembrança de muitas coisas que eu vou mencionar aqui. E para aqueles que têm 18 anos, serve de conhecimento, de uma época em que a TV aberta era realmente relevante. Era sua era de ouro, onde ditava padrões de comportamento, de pensamento em diversas áreas. Vamos então dar uma olhadinha lá atrás, nos anos 1980. Há algum tempo atrás eu estava num sábado à tarde na sala da residência de meu irmão. Na TV passava o Caldeirão do Hulk. Em certo momento notei que ele, meu irmão e também a minha cunhada estavam entretidos em seus smartphones e nem olhavam para a TV, não estavam prestando a mínima atenção, assim como os dois sobrinhos meus presentes na sala. Então, vendo aquela cena, eu percebi que a televisão estava ali só de enfeite, porque ninguém estava prestando atenção. Da parte dos meus sobrinhos, até se entende, porque é a geração que já cresceu com a internet. Agora, meu irmão e minha cunhada, eles estão na casa dos 40 anos, E aí eu vi que até as pessoas que cresceram com a televisão aberta, vendo a televisão aberta, já não ligam, já não dão mais importância mais para ela. Aquela TV estava ligada apenas pelo costume, e nada mais que isso. Mas houve um dia que a TV era o centro principal de todo o lar brasileiro, onde deixamos o costume até de comer à mesa para aninhar-se no sofá com um prato e tudo. Claro, para não perder nenhum programa favorito. E a década de 80 foi a década onde eu vivi a minha infância e minha adolescência, Então minha rotina era, em grande parte, vendo aqueles programas na TV aberta, na televisão, principalmente na Globo. Depois veio o SBT. Nessa época era muito raro, pelo menos no começo dos anos 80, assistir a Record ou Bandeirantes. Então era parte muito importante da minha rotina. Lembro-me bem da pequena Philco preta e branca da minha tia. Depois da TV maior de 20 polegadas, a cores Sharp, que meu pai comprara para assistir a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. E olha que aquela TV durou 12 anos e sempre estava ligada o dia inteiro, por toda a programação, de ponta a ponta. A Globo então era protagonista e tinha a programação mais interessante. Depois vinha a Record, Bandeirantes e o SBT, que começou como TVS, no canal 4. As séries americanas. Eu gostava demais, mesmo que o enredo fosse bem simples. O herói, o mocinho, sempre em alguma enrascada crítica. Aí vinha o comercial e na volta ele achava uma saída mirabolante. E tudo terminava com uma piadinha sem graça com todos rindo. Era sempre a mesma coisa, mas eu esperava ansioso cada uma delas começarem. Os programas de humor eram muitos, o tipo de humor que já quase não existe mais, cheio de bordões e figuras estereotipadas. Chico Anísio e Jô Soares eram então os mais populares, e a Praça é Nossa, já para o final da década de 80, começava, e está aí, até hoje, um último reduto desse tipo de humor. Agora é moda, os stand-up, que também não é uma coisa nova. Chico Anísio já fazia com maestria lá pelos fins dos anos 60. Os filmes poderiam ser um top de linha de aventura, como Guerra nas Estrelas, Rambo, Indiana Jones,
Ou aqueles filmes da Sessão da Tarde, como Aventura no Bairro Chinês, que passava dia sim e dia não, na Sessão da Tarde. Muita explosão e carro capotando. E isso tinha bastante, e era um padrão nos filmes de ação da época. Fora o futebol com a seleção em dia de jogo de Copa, eram as novelas da Globo que paravam o país. E Rock Santeiro, de 1985, dava mais de 50 pontos de Ibope por noite, algo impensável nos dias de hoje. E talvez a pergunta mais feita naquela época era: quem matou Odete Roitman? Daquele final da novela Vale Tudo, em 1989. No jornalismo, assistir o Jornal Nacional, apresentado por Cid Moreira, às 8 horas da noite era lei, na maioria dos lares brasileiros. Fora o Globo Repórter, que passava nas noites de sexta-feiras e que era uma espécie de mini documentário. Nos domingos à noite era o Fantástico que entrava em cena. Hoje em dia, honra muito pouco o nome que leva. No esporte, eu lembro com carinho dos domingos em que passava o campeonato italiano no Canal 13, né? Eu lembro com carinho com o saudoso pai, que a gente sempre assistia nas manhãs de domingo, né? E principalmente aquele Napoli, que tinha o Careca, já na época o Careca, jogando ali, fazendo dupla de ataque com o Maradona, ali pelo ano de 87, 1988. E também da Fórmula 1, que também geralmente era de manhã, né? Tinha Ayrton Senna, tinha o Piquet, tinha o Alan Prost, Nigel Mansell. Era uma época que tinha graça assistir a Fórmula 1, né? Naquela época realmente tinha graça, tinha emoção. A TV era um tipo de entretenimento engessado, com horário fixado para tudo, áudio e imagem inferiores aos de hoje. Minha mãe ligava o liquidificador na cozinha e a tela chuviscava toda. Já existia o videocassete para gravar os programas, mas quem tinha dinheiro para comprar um nos anos 80? Eram poucos, né? Penso que essa programação com horários fixos reunia toda a família para ver um filme ou uma novela, coisa que hoje em dia é bem difícil, muito difícil, mesmo com as TVs smart. O entretenimento, assim como a informação em geral, está mais diluída e individual. Daí aquela imagem do início do vídeo, a sala do meu irmão, onde cada um acompanhava em seu celular seu assunto de interesse. Da perspectiva da história, isso é normal. A mídia impressa dominou por muito tempo a informação. O jornal aqui no Brasil é de 1808. A rádio teve seu auge nos anos 40. E agora a TV, que foi inaugurada em 1950, começa o seu declínio depois de tantas décadas de absoluta liderança. A TV aberta vai acabar? Eu não creio. A rádio não acabou, mas o certo é que os seus grandes dias ficaram no passado definitivamente. Hoje, os streamings dominam as redes sociais e você pode, se quiser, ter até o seu próprio canal, assim como eu estou fazendo agora com esse meu primeiro vídeo. Algo que nem em filme de ficção era imaginado lá atrás, gente, esse é o meu primeiro vídeo desse canal. Eu penso em fazer muitos outros vídeos, né, abordando, fazendo um recorte muito pessoal da história, né, principalmente da história geral, história do Brasil, né, um recorte de biografia de grandes personalidades aí da história e curiosidades, né? Tem muito assunto e esse pequeno vídeo foi apenas um recorte aí, lembrando um pouco da TV, né? Como ela era
na minha época de infância e adolescência, né, nos anos 1980. Então foi um vídeo simples, mas espero que vocês tenham gostado e que vocês se inscrevam, né? Se inscrevam, porque muitos outros vídeos virão muito caprichados, né? E lembrando, a história é onipresente, tanto no passado como no presente, moldando o futuro. Valeu!